Olá, tudo bem? Olha, nós estamos aqui na correção da semana 3 do PET, né, o Plano de Ensino Tutorado do terceiro ano do ensino médio, com a parte de língua portuguesa. E o conteúdo desta semana é muito importante para a redação, porque nós vamos tratar aqui da conexão textual e frasal. Então, conexão, toda vez que nós falarmos disso, nós estamos falando de ligação entre os termos, às vezes entre os parágrafos, outras vezes dentro do parágrafo entre os períodos e até mesmo entre as orações contidas em um período. Então, vamos entender o seguinte, aqui já traz, reconhecer e usar mecanismos de conexão textual e frasal, produtiva e autonomamente, é a habilidade que vai ser desenvolvida. Reconhecer efeitos de sentido do uso de operadores argumentativos, tá? Eles são tratados assim também, em um texto ou sequência textual. Reconhecer o papel sintático, semântico e discursivo de articuladores em um texto ou sequência textual. Então, estudando isso aqui, são as habilidades que serão desenvolvidas, tá? Os conteúdos relacionados, a classe de palavra que mais faz essa conexão é a classe que nós chamamos de conjunção e o tema uso de conectivos nos textos. Aqui nós já temos um exemplo que serve muito para vocês perceberem do que se trata esse conteúdo. Vejam que ao iniciar um parágrafo, em primeira análise, então nós já temos aqui o encadeamento. No próximo parágrafo, por exemplo, poderia ser assim, num segundo momento, então em primeira análise, primeiro parágrafo, num segundo momento, um outro parágrafo, ou então em primeira análise, no segundo parágrafo do desenvolvimento poderia ser ademais, então são acréscimos. Aqui nós já estamos falando de conexão. Então olha só, e dentro dos períodos, olha as palavrinhas destacadas. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, então vejam que nessa perspectiva que foi dita anteriormente, tá vendo? Segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articulou-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais, olha só, esses mecanismos que estão sendo retomados, para não ser repetido, eles colocaram, para não repetirem, colocaram os quais aumentam a subordinação sob essa ótica, que ótica? Essa que foi trabalhada aqui. Então vejam que além de conectar as informações, esses mecanismos, eles vão retomando o que foi dito para evitar as repetições no texto. Então olha lá. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, vejam que nós já estamos agora para concluir, tá? Então, olha, poderia ser dessa forma, portanto, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. O qual para retomar o caráter elitista, Então, tá aí o que nós chamamos de conectivos, de conexões. Observe as palavras negritadas, são conjunções, pronomes, preposições, locuções que são utilizadas como meio de ligar as ideias presentes no texto, tá? Então aqui no caso, por exemplo, é um pronome. Portanto, conectivo é o uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios e suas locuções correspondentes para ligar palavras, orações e parágrafos de um texto, promovendo a coesão textual. Na avaliação do Enem, gente, isso aqui diz respeito à competência 4, tá? Que é avaliada em 200 pontos. Na avaliação da redação do Enem, tá aí já posto para vocês, que é a competência 4, beleza? Agora, esse infográfico, muito importante, serve inclusive para vocês fazerem um repertóriozinho daquilo que vocês podem utilizar, tá? São os conectivos para a redação. Os que trazem ideia de soma, então quando vocês forem somar informações, tá? Tem aqui alguns exemplos, vejam que é o mais com i, tá? Porque quando nós falarmos em contraposição, ideias contrárias, é o mas sem o i. Então aqui nós temos, se for para somar
podem utilizar isso aqui. Se forem para contrapor, né, oposição, aqui tem um rol de conectivos interessantes. Para concluir, olha, nós temos vários aqui. Comparar, nós temos outros. Explicar, ideia de conformidade, por exemplo, conforme é o filósofo tal, segundo o filósofo tal, então isso aqui é muito utilizado, tá? Ideia de condição, desde que o Brasil passe a investir em tal, então, tá vendo? Uma condição. Ideia de finalidade, o Ministério da Educação deve propor isso, a fim de que sejam realizadas. Então, finalidade indica objetivo. Então, aqui, muito interessante vocês comporem aí o repertório de vocês, tá? Para as diversas redações, não só Enem, viu, gente? Quem vai prestar concurso também, porque terceiro ano já é muito aluno que está fazendo 18 anos, enfim, isso aqui é muito importante. E agora vamos às atividades. Agora vamos praticar um pouco. Na frase, dessa forma o governo deve investir na situação, agindo de modo a resolver os problemas de desigualdades sociais no país, o conector destacado tem a ideia de... Então, o que acontece? Lá, se vocês observarem no infográfico, olha, nós já temos aqui, ó, conclusão. Estão vendo? Ele já aparece aqui. Por quê? Dessa forma, já traz para nós essa ideia de concluir. Eu quero que vocês observem sempre, que eu já fiz diretamente, mas eu quero sempre que vocês leiam a questão, raciocine sobre o tipo de cobrança, sempre vem aqui nos enunciados, nas alternativas, olha, indica conclusão, indica contraposição, conformidade, soma, condição, tá? Antes de resolverem aí, vocês já vão avaliar como que é a cobrança. Aqui para nós é conclusão. Agora, olha, essa questão 2 também muito recorrente, nem sempre assim aberta, das opções para vocês marcarem, mas no mesmo perfil. Na frase, os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Qual conectivo seria o ideal para ligar as duas ideias apresentadas no período? Justifique sua resposta. Então, dei uma pausa aqui, já pensem para depois conferir aqui a resposta comigo. Olha só, a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte, é o que vem antes e o que vem depois do conectivo para nós optarmos pela resposta correta. Os níveis de desigualdade social são grandes. Então, olha, os níveis são grandes. Devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Então, vejam que isso aqui é oposição em relação a isso aqui. Porque se eu colocar, olha, os níveis de desigualdade social na cidade são grandes, mas devemos reconhecer que tem diminuído. Então vejam que as informações, elas são opostas, tá? São coisas que se opõem. Justifique sua resposta. A minha sugestão de resposta que explica é utilizar um conectivo que represente a ideia de oposição, visto que a informação anterior traz uma adversidade, né, uma oposição, em relação à informação posterior. São grandes, a anterior, e tem diminuído, que é a posterior, tá? Aqui no número 3, nós já temos um pedido, que é a prática disso que vocês viram. Escreva um parágrafo em que você comente sobre a importância da educação de trânsito como matéria na escola. O seu parágrafo deve apresentar, no mínimo, 3 conectivos. Olha só que interessante. Aqui eu já quero, assim que eu explicar, que vocês deem uma pausa. Quem não resolveu ainda, resolva para conferir comigo. Mas por que 3 conectivos? A minha sugestão é sempre assim, ó. A primeira frase do parágrafo é o tópico frasal, tem que ser ideia forte. Então já começa essa ideia, depois vem com as justificativas dentro do parágrafo, e aí você deve usar uns 2 conectivos para ligar as ideias. E para concluir, né, ponto final, aí depois do desenvolvimento do parágrafo, para concluir você vai utilizar um conectivo de conclusão, tá? Então, vou jogar aqui minha sugestão de resposta. Vejam só, eu coloquei, eu sempre defendo assim, gente, um parágrafo com 3 partes, tá? A introdução do parágrafo, até aqui o desenvolvimento dele e aqui a conclusão do parágrafo. Então, acredita-se que a educação de trânsito deve ser incluída como matéria da grade curricular. Então, poderia até colocar grade curricular das escolas, tá? Essa crença, tá vendo? Essa crença, porque se acredita-se é uma crença, né?
já estou retomando aquilo que foi dito. Então, já tem o primeiro conectivo aqui, o pronome. Diz respeito à importância que o conteúdo traz para a vida em sociedade, pois ajuda a organizar as relações de mobilidade urbana. Então, aqui um conectivo, né, uma conjunção que traz sentido de explicação. Além disso, olha, eu vou acrescentar, é um acréscimo, outro conectivo. Então, além da organização, pode evitar várias tragédias diárias em razão de estresse. Então, acrescentei. Vou concluir minha ideia. Ó, o conectivo de conclusão, portanto, essa é uma ação que deve ser pensada pelos responsáveis pela organização dos currículos. Então, espero que tenha ajudado. Não se esqueçam, conexão é fundamental na parte de língua portuguesa, pode ser cobrada na parte de português mesmo, de interpretação de texto, e é muito observada na parte de redação. Beijinhos, não se esqueça de inscrever-se aí no canal, tá? E compartilhar o vídeo.